No livro de Isaías, Deus se revela como o esposo, o marido de Israel. A relação de Deus com seu povo é a relação de um esposo e de uma esposa. Quando você lê o final das Escrituras, termina num casamento eterno entre o cordeiro e a igreja, noiva e esposa. Para compreendermos o que é fidelidade, o que é ser fiel, nós precisamos compreender a natureza espiritual e sua relação entre Deus e seu povo. É como um casamento. Quando nós lemos em Apocalipse sobre a grande prostituta, você deve estar a pensar o que significa a grande prostituta? Você pode estar nela sem saber. Lógico que se você soubesse que está na grande prostituta, você sairia dela. Exatamente lá que está escrito: sai dela, povo meu. A noiva, a esposa do cordeiro, é a cidade de Nova Jerusalém. A cidade nas Escrituras é composta por casas. As casas somos nós, os crentes. Jesus revelou que nós somos a casa edificada sobre a rocha. Muito bem. Mas o que significa fidelidade? A fidelidade significa que nós só recebemos a palavra de Cristo. Só recebemos a doutrina do Espírito Santo. Não é difícil perceber o que a prostituta faz. Os líderes, as igrejas, a grandeza que há nela, as coisas exteriores, a beleza exterior dos templos. Veja que a prostituta é grande. Então, a maioria dos crentes, a maioria dos que creem estão nela. Mas são chamados no livro de Apocalipse a saírem dela, para não tomarem parte nos seus pecados. O principal pecado da grande Babilônia é a infidelidade. O que é infidelidade? Você segue outro espírito, embora no nome de Jesus, embora no nome de Deus. Mas você não percebe, você não tem discernimento. O que nós precisamos para sermos fiéis a Deus? Do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá um dom que se chama discernimento de espíritos. Leia a carta aos Coríntios, quando fala sobre os dons espirituais. Então, quando nós temos o dom de discernir os espíritos, assim que uma pessoa ensina, assim que uma pessoa prega, assim que uma pessoa fala, nós sabemos que o Espírito Santo não está falando ali. O Espírito Santo não está ensinando ali. Que aquela palavra não é de Deus. Aquela palavra é do homem. É o homem que está falando. É o homem que está ensinando. Não é o Espírito Santo. Você não pode ser fiel a Deus sem ter um relacionamento com Deus. E é um relacionamento muito íntimo, como o relacionamento de um homem e de uma mulher. Portanto, há muito que meditar. Medite nisto, para que seja você um fiel a Deus. Para que você esteja na noiva. Para que você seja esposa. Lembre-se que a esposa é por toda a eternidade. Por isso, Deus abomina a separação. Deus detesta o divórcio. Porque o casamento simboliza a união de Deus com as nossas almas, com o nosso espírito, com o nosso corpo. Nós somos comprados para Deus para sermos a sua noiva, o seu povo. Este é o sentido das Escrituras. Lembre que assim que Deus fez o homem, em seguida ele tira a mulher do homem para o próprio homem. É assim que Jesus faz. Jesus nos chamou para ele por meio do seu Espírito, para que sejamos fiéis. Você é fiel a Deus? Você é fiel a Jesus Cristo?
Você está ouvindo a voz de Deus ou está ouvindo a voz dos homens? Nestes dias, agora mesmo, outros espíritos estão dividindo as igrejas. Espírito de competição, espírito de maledicência. Uns falam mal dos outros, uns julgam os outros, uns são contra os outros. Isso não é o Espírito Santo. Isto é infidelidade da carne, é obra da carne, é facção, é divisão. Isto interessa ao homem. Isto é do interesse da carne. Isto dá lucro ao homem. E é ensinado como doutrina. Jesus ensinou a unidade. E a unidade é exatamente o que há entre o homem e uma mulher. Deus disse, e os dois serão uma só carne. Isto também se refere a nós e Cristo. Paulo ensina em Efésios. O grande mistério é a igreja e Cristo. O grande mistério é esta unidade entre o Espírito que temos e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E é assim que nós temos discernimento, permanecemos fiéis ao Espírito. Embora as pessoas não reconheçam, embora os homens não se importem, nem vejam, mas é porque não entendem as Escrituras, é porque não sabem das Escrituras. Estão satisfeitos com obras da carne, estão satisfeitos com seus cânticos, estão satisfeitos com o que fazem para agradar aos homens, e com o elogio dos homens, com a adulação dos homens, com a aprovação dos homens. Mas somos alertados pelo Espírito Santo. Sai dela, povo meu, para não tomardes parte no seu juízo, porque há pecado, há divisão, há maledicência, há uns contra os outros. Portanto, medite nisto e vai até Jesus. Ele te dará dons espirituais. Sem os dons espirituais, você será cego. Você não perceberá, não terá discernimento de espírito e não saberá o que é fidelidade, o que é ser fiel a Deus, o que é ser a noiva, o que é ser a esposa do Cordeiro. Fiquem na graça e no amor de Jesus Cristo. Meditem na palavra de Deus de dia e de noite, para que todos nós possamos compreendê-la e cheguemos à plenitude da fidelidade, à plenitude da unidade, do Espírito Santo com o nosso espírito, para sermos o que Deus preparou e propôs na eternidade. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.